Três palavras me animam nesta sessão de encerramento deste congresso, deste segundo Congresso Nacional da Escola Católica. Alegria, muita. Esperança e agradecimento. Da alegria acho que já demos pública a expressão dela agora mesmo. A esperança é indizível e por isso mesmo vamos vivê-la e fazê-la acontecer. Do agradecimento queria dar manifesta expressão e é isso que vou fazer. O primeiro agradecimento a Deus. Meu Deus, meu Senhor e meu tudo. E nesse caso, nosso Deus, nosso Senhor e nosso tudo. Agradecer à mãe. Estamos em casa dela e, portanto, é conveniente. Há bocadinho dizia, o Luís brincava sempre com a minha mãe, que era a Shazia. Não, a mãe, que é a mãe de todos nós, estamos na casa dela e ao colo dela construímos este congresso. E ela sabe que nos faz falta. E há de dizer, pelas palavras dela e pelas nossas, filho, eles não têm. Agradecer aos nossos santos padroeiros. Eu devo confessar-vos, uma vez estava a construir isto, lembrei-me só de um sacerdote. Eu, na sessão de abertura, gastei 2 minutos e 10 segundos. Permite-me, na sessão de encerramento, gastar um pouco mais. Eu evocava um advogado amigo que defendeu um amigo comum numa causa horrível, horrenda. E esse amigo comum era italiano e era um homem de um sentido de verdade brutal. E foi um processo de uma perseguição horrível. E depois fizemos um jantar de desagravo. E no mesmo dia em que foi pronunciada a sentença, que o declarou completamente inocente. E ele começou dizendo, pois queria agradecer, e quando ele disse que queria agradecer, o advogado pôs-se logo direito. E ele, a Nosso Senhor, que sem Nosso Senhor, isto não tinha ido lá. Depois dizia, queria agradecer, depois ajeitou-se de novo, o advogado pôs-se, a Nossa Senhora, que Nossa Senhora. Ele era religioso, de uma congregação religiosa, e ainda queria agradecer. Aí o advogado achava que era mesmo dele, assim, ao meu padre é fundador, porque o meu padre é fundador. E por fim, eu acho que aí o advogado já não se mexeu, porque já não tinha esperança nenhuma. Disse, e por fim, queria agradecer ao senhor advogado, que assim, Deus Nosso Senhor, sem Nossa Senhora e sem o meu padre fundador, não tinha feito nada. Eu estava nesta leva do terceiro agradecimento e queria invocar os nossos santos padroeiros, dos nossos colégios. E convidava-vos a fazermos aqui um ensaio de oração livre. Eu invoco o meu e dizemos todos rogai por nós. E a seguir, quem quiser, invoca o seu em sequência. São Nuno de Santa Maria, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus. Havia uma tia piedosa lá em casa que quando nós rezávamos o terço, nós tínhamos sempre, depois das 3 Ave-Marias, a possibilidade de fazer as nossas intenções. E ela rezava pela primeira intenção, a segunda, e à 16ª, e depois já ia quase à 20ª intenção, e pelo tio Zé, que tem a burra doente, quase, estão a ver o género? E depois, no final daquilo tudo, dizia, e por qualquer intenção que a gente esteja a esquecer. Portanto, os outros santos padroeiros ficaram todos incluídos nos todos e santas de Deus. Queria um agradecimento muito grande ao Papa Francisco. Ele não veio, mas deu-nos o pacto. E o pacto não pode ficar entre nós. Nós temos um instrumento e um desafio que o Papa Francisco nos entregou em 2019 para construir, de que não há descrição. E se nós não pegarmos nisto, vamos ter que dar contas. Portanto, melhor mesmo é pegar. E a nós compete-nos pegar num pacto, não para ficar entre nós. Eu fico sempre estarrecido com aquele exemplo da irmã Teuta, que naquele contexto nacional e político, junta aquela malta toda
e fazes um evento daquela natureza colocando-se, de facto, não como protagonista, mas como uma facilitadora do pacto. Que bom será se nos nossos meios pudermos fazer isto na nossa realidade local. Um obrigado muito grande à nossa mãe igreja, aos nossos pastores. Sr. António Augusto, registramos a sua presença durante todo o Congresso. Isso é para nós motivo de um enorme agradecimento, porque esteve como pastor e pai, em nome da Igreja Nossa Mãe. Sr. Ivo Scapolo, muito obrigado por ter vindo também em nome desta Mãe Igreja. É muito importante ter connosco os nossos pastores. Às nossas direções dos nossos colégios que se empenharam na vinda, houve delegações que vieram com uma pessoa, houve delegações que vieram com 20 pessoas. Há delegações que vieram daqui de perto, outros que vieram das nossas ilhas. Das Berlengas não há notícia, mas de qualquer das formas. Aos que vieram, aos que ficaram. Se nós viemos, muita gente ficou nas nossas escolas a fazer muita coisa por nós. Aos que ficaram e tornaram possível o nosso agradecimento. Também aos que ficaram em nossas casas, a cuidar dos nossos filhos, ou a cuidar das irmãs mais velhinhas, ou a cuidar dos sacerdotes, ou a cuidar dos irmãos, ou a celebrar as missas que algum senhor padre tinha hoje de celebrar. Aos pais nossos, por nos darem os seus filhos. Só lhes queremos pedir menos mails e menos grupos do WhatsApp, mas que graça darem-nos os filhos. A Universidade Católica Portuguesa, pela sua participação científica através do Instituto Religare, da Faculdade de Teologia, um enorme agradecimento na pessoa do Sr. Padre Cabecinhas ao Santuário de Fátima, que nos acolheu de uma forma absolutamente magnífica, quer nos seus serviços gerais, quer aqui nos serviços do Centro Pastoral Paulo VI. Um enorme agradecimento. Não seria possível, e isto não é qualquer pedido de redução de preço, de todo em todo, não. Mas não seria possível termos preparado isto tudo com esta agilidade, sem a flexibilidade dos técnicos, e eu aqui sem nomear nenhum, estou a ver o Nuno ali ao fundo, mas eu sem me nomear nenhum outro, na sua pessoa, agradeço com um enorme abraço a todos os técnicos do Santuário de Fátima. Um obrigado muito grande aos colegas da organização deste congresso, a quem eu quero testemunhar um especial apreço e um enorme agradecimento pela circunstância de termos estado a trabalhar este tempinho todos juntos. Que bom que foi para nós também. Como foi importante fazermos pacto assim. Como foi importante fazermos pacto assim. Representantes de diferentes colégios a trabalharmos na montagem disto. E outros que tais. É assim também que constrói pacto, e nós temos muito pacto para construir. Eu sei que nenhum deles se vai zangar, mas eu tenho que fazer um especial destaque ao Jorge Cotovio. Sem o Jorge, este congresso muito difícil, depois podes dizer aquela parte do servo inútil, isso estás à vontade, certo? Mas sem o Jorge, dificilmente este congresso se tinha realizado. E portanto, Jorge... Os colegas... Também um especialíssimo obrigado e uma expressão de nosso agradecimento a tantos parceiros que tivemos ao Colégio São Miguel. O Colégio São Miguel foi inexcedível, querido Manuel Lourenço, no apoio a este congresso. Estão a ver aquelas meninas simpáticas ali com aquelas camisolas amarelas? São giras, não julguem. Olha, chegaram mais. Eu não sei se vocês repararam, desculpem lá, eu quando disse são giras estava-me a referir às camisolas, certo? Está bem? Virem-se lá todos, queridos, virem-se lá. Repararam que as camisolas têm os 7 compromissos do Pacto Educativo nas costas? Hã? E estes podem repetir agora, mas estavam sempre em série de 7, e foi um nosso patrocinador que ofereceu, de facto, estas camisolas. Uma salva de palmas para vocês, meus queridos.
Ao Secretariado Nacional de Educação Cristã, parceiro indiscutível, indelével deste processo, caríssimo Fernando Moita, um enorme obrigado. Que bom podermos fazer caminho assim, num clima de cooperação. Dizem as instituições, num clima de comunhão, dizemos nós. Fernando Moita, para além de teres um italiano impecável, que bom fazermos caminho assim. Obrigado, muito obrigado. À Eclésia e à Educris, parceiros deste processo que tornaram visível lá fora. Permite-me um agradecimento especial ainda a um jornalista presente na sala, da agência Lusa. João, um enorme obrigado pela sua presença também aqui e por toda a cobertura que fez com que outros órgãos jornalistas pudessem ter dado boa conta deste nosso evento. Eclésia do Cris, Comunicação Social, um enorme obrigado. E por fim, aos conferencistas, aos intervenientes nos painéis, aos que trataram dos momentos orantes, dos momentos culturais, etc, 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 um enorme obrigado. Nós no programa vimos este congresso já muito completo, mas na concretização de cada uma das vossas colaborações é que ele se tornou possível. E, portanto, uma expressão imensa do nosso agradecimento a todos os conferencistas e a todos os intervenientes nestes painéis que tanto elevaram este nosso segundo Congresso Nacional da Escola Católica. E por fim, nesta hora de encerramento, gostaria de vos deixar com um texto de autor. Confesso a minha ignorância aqui publicamente, eu desconhecia-o completamente. Até ao verão, ao final do verão, quando fui ver um filme, estávamos lá mais 2 das escolas católicas, Filipe estavas lá também, a Marina também estava lá, e a um determinado momento o filme encerra com um texto fantástico, de tal maneira fantástico que o Filipe estava ao meu lado e disse: isto deve ser do Daniel Faria. Não era, é de outro autor que eu confesso completamente a minha ignorância, não o conhecia, e a partir daí, pumba, passei a conhecer. O autor é um autor do final do século XIX, chamado Henri-Frédéric Amiel. E escreveu uma coisa destas, com que eu gostaria de vos deixar no final desta minha palavra de agradecimento e de encerramento. Cava em ti uma parte para o mistério. Não te lavres por inteiro com o arado da ração, mas deixa no teu coração um cantinho, um pousio para as sementes trazidas pelos ventos, e reserva para a Assembleia um lugarzinho para os pássaros que passam. Prepara na tua alma um lugar para o hóspede inesperado e um altar para o Deus desconhecido. Que bom, meus queridos e minhas queridas, nós sabermos o nome desse Deus e saber que as nossas escolas são o seu altar. Muito obrigado a todos. Caríssimos amigos, temos todas as razões para estar felizes. Felizes porque viemos, fizemos encontro e fizemos um belíssimo congresso. Uma salva de palmas para todos nós. Fica provado que quando juntos fazemos mais e melhor. O desafio, Dr. Alfredo, é continuarmos a ser insensatos, ir à procura do aluno, do colega, do auxiliar que precisa, que está perdido. Porque nós sabemos que o mundo que quisermos deixar às nossas crianças depende das crianças que deixarmos ao nosso mundo.
E esta é a arte do educador, esta é a arte do educador cristão. Muito obrigado. En español, buenas tardes. Un fraternal saludo y muchas gracias por la invitación de estar aquí en el Congreso presente y aprender de todos ustedes. Enhorabuena por el Congreso y por el tema elegido. Un sentido saludo del Secretario General de la OIEC, de la Oficina Internacional de la Educación Católica, Hervé Lecomte. Yo soy Juan Antonio Ojeda, director de proyectos de la Oficina Internacional. Soy hermano de La Salle, también consultor del Dicasterio para la Cultura y la Educación y al mismo tiempo miembro del equipo del Pacto Educativo Global. La OIEC está comprometida en la difusión, motivación, acompañamiento, asesoramiento y construcción del Pacto Educativo Global desde lo local, desde el territorio, desde cada escuela, barrio y ciudad. Os invito a creer en el pacto. Ayer se nos decía que esta invitación del Papa Francisco es una invitación profética. Pocos momentos en la historia ha existido una coincidencia entre lo que la Iglesia dice y lo que la sociedad civil dice. Por un lado tenemos la invitación del Papa Francisco a construir juntos este pacto educativo global y local. Y por otro lado, la UNESCO acaba de publicar en estos años últimos su último informe titulado Reimaginar juntos nuestro futuro, un nuevo contrato social para la educación. Ese contrato social para la educación nos lleva, y el pacto, a que hoy día estamos comprendiendo la educación de forma nueva. Ya no es solamente responsabilidad de la escuela, sino de toda la sociedad de educar bien, ¿no? El Papa y otros expertos y analistas nos dicen que cambiando la educación lograremos cambiar la sociedad. De ahí que construyamos juntos esta nueva educación. A todos nosotros nos corresponde construir el pacto desde lo local, desde cada familia, desde cada escuela, parroquia y demás agentes educativos y sociales de la ciudad, creando ciudades educadoras. La suma de ciudades educadoras nos dará el pacto educativo global. Ya van existiendo múltiples experiencias de pacto, no solamente protagonizadas desde la Iglesia Católica, desde la escuela o la Universidad Católica. Baste recordar que después os presentaré un libro que sintetiza el esfuerzo que ha hecho la región norte de Santander, al norte de Colombia, limítrofe con Venezuela, una región que agrupa 40 municipios con alta conflictividad. Hay narcotráfico, guerrilla, contrabando, ruralidad. Y por iniciativa política no creyente, el gobernador, que ha terminado recientemente, vio que para solucionar la problemática de la región era necesario mejorar la educación y para ello convocó un pacto por la educación para esa región norte de Santander. Yo creo que iniciativas como esas nos ilustran y nos iluminan el camino, como nos dice el Papa, ¿no? Para educar a un niño necesitamos la tribu entera. Desde la OIEC os invitamos a trabajar en 4 fases. La primera es abordar el pacto desde el propio centro, reflexionando qué es lo que estamos haciendo, etcétera. En segundo lugar, ser capaces de salir al encuentro de otros y trabajar con otros centros de la localidad. Yo vivo en una ciudad que es Antequera, Málaga, al sur de España. Hay 8 colegios católicos y ¿qué hacemos juntos? Nada. Y lejos de colaborar o tener un proyecto común, lo que hacemos es competir.
Y no solamente competimos, sino que competimos deslealmente, hablando mal unos de otros. No vayas al colegio de las monjas, que es peor que el mío, aquí enseñamos mejor, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no colaborar? El pacto nos lleva a trabajar juntos, nos acaban de decir también, a asumir proyectos comunes. Esa es la esencia del pacto. Estamos necesitados de trabajar intercongregacionalmente, trabajar unas escuelas con otras. Al trabajar juntos nos tenemos que plantear 3 cuestiones básicas. La primera, de lo que estamos haciendo, qué quitar o eliminar, porque resulta caduco o no responde a los desafíos actuales. ¿Qué estamos haciendo bien y debemos mantener e incluso mejorar? ¿Y qué nuevo introducir? Por lo tanto, invitaros a plantearos estas preguntas colegio a colegio, pero también intercolegialmente. Los ejes esenciales del pacto los podíamos resumir básicamente en 2. Abrirnos y salir al encuentro. Por lo tanto, cuando hablamos de pacto no es quedarnos encerrados en la casa reflexionando sobre él, sino ser capaces de abrirnos, salir al encuentro de los otros, escuchar, dialogar, ir más allá de nuestras 4 paredes. Y el segundo eje es ser capaces de trabajar juntos. Ya digo que el escenario habitual no es colaborar, sino competir. Por lo tanto, abrirnos a esta realidad es muy importante. También deciros que para construir el pacto no hay un único camino, sino que cada uno tendrá que recorrer según su contexto, según su historia, según la realidad, pues el camino que mejor crea. Yo simplemente, también por ilustrar un poco la intervención, mostraros algunos elementos que desde la UIEC hemos ido sacando, que están en la página web, se distribuyen gratuitamente, o sea que no hay nada de intercambio, sino siempre bajárselo. Están en varios idiomas, en portugués también, de cómo construir el pacto desde lo local, de el encuentro que tuvo el Papa con los líderes religiosos, que amplía y concreta lo que ayer vivimos aquí, y se recoge cómo todos los líderes de las distintas religiones concuerdan en que la educación es importante y tenemos que trabajar juntos. Este otro folleto pues, nos ayuda a sintetizar y a hablar con la escuela no católica, porque reúne qué nos viene diciendo el Papa de educación y en el pacto, y qué es lo que nos ha dicho la UNESCO en su último informe. Y también por sensibilizar y por motivar a toda la comunidad educativa, este otro folleto ilustra cada uno de los objetivos del pacto. Este ilustrador español que firma como Fano, que lo conocéis por muchas viñetas, ha ilustrado cada uno de los objetivos del pacto, y cada uno en sí mismo son una auténtica catequesis. Está en 16 idiomas, en portugués también, y hay cuadernos para niños y para jóvenes. Y por último, perdonad que no soy una editorial y estoy haciendo aquí propaganda, pero para mostraros que hay ya un recorrido, este libro, muy didáctico, sintetiza la experiencia que anteriormente os ilustraba, ¿no? Y que nos puede, es una experiencia no católica, pero que nos puede ilustrar a los católicos de cómo construir el pacto desde el territorio, ¿no? Desde cada ciudad, generando ciudades educadoras. Y nada, enhorabuena por el encuentro y mucho ánimo en este camino que realmente es profético. Gracias. Muito boa tarde a todas e todos. Dom Ivo Scapolo, Núncio Apostólico, Dom António Augusto Azevedo, Bispo de Vila Real e Presidente, que aqui está connosco, Juan António Orreda, da Organização Internacional da Educação Católica, Fernando Moita, diretor do SNEC, Fernando Magalhães, Presidente da APEC, Secretário-Geral da APEC, Jorge Cotoio,
Sr. Reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, e Sr. Professor Domingos Fernandes, Presidente do Conselho Nacional de Educação. Queria cumprimentá-los a todos. Queria cumprimentar também todos os diretores e diretoras, professoras e professores, técnicos, alunos que estão aqui connosco e que colaboraram convosco nesta organização. É para nós, de gesto, para mim e para a Sra. Subdiretora-Geral, a doutora Flor Bela Valente, uma honra muito grande termos sido convidados e estarmos aqui. Aliás, a presença ontem do Sr. Diretor-Geral da Educação, hoje a nossa presença e também a presença do Sr. Professor Domingos Fernandes, não das nossas pessoas em concreto, mas institucionalmente dos cargos que desempenhamos, esperamos que seja o reconhecimento do vosso trabalho. É uma palavra de reconhecimento e de parabéns pelo trabalho que vêm desenvolvendo. Esperemos que assim o vejam, porque é essa a intenção com que aqui estamos. Permitam-me só 3 notas muito breves de reflexão, inspirada muito por esta última intervenção, que achamos interessantíssima. Estávamos a conversar, foi uma sexta-feira complicada, sabem, o orçamento está a ser negociado, e para nós foi uma sexta-feira muito complicada, mas depois de entrarmos aqui, foi como há dias quando estive no Colégio São Miguel, parece que acalmei e tudo relaxou, e estávamos aqui a conversar já sobre estas questões que o Sr. Professor aqui apresentou, e portanto há aqui 3 notas que eu vos gostava de dar, são muito breves. Em primeiro lugar, aqui uma perspectiva do que eu encontro como identitário das vossas escolas. Historicamente, e temos que continuar a ver isto assim, a afirmar isto assim, escolas de complementaridade, o público e o privado são sistemas complementares. Historicamente, o papel do privado foi até muito importante, na medida em que, nos espaços em que não existia o público, durante muitos anos, fez esse serviço à comunidade. Portanto, aqui uma enorme complementaridade, e é por aí que pensamos que devemos continuar. Mas aqui falo do público e privado em geral. E vocês são escolas católicas em particular. E, portanto, vemos uma marca muito forte de inclusão e de responsabilidade social, de acolhimento. Vemos a tentativa sempre de equilíbrio entre o que são os bons resultados escolares a alcançar, mas também a formação de caráter humanista e cívica. Vemos a promoção do valor do serviço à comunidade. Aqui algumas marcas identitárias fundamentais. Esta é a primeira nota. A segunda nota é que, ao olhar para o vosso programa, encontro precisamente plasmadas todas estas ideias. Encontro a família, e no sentido mais lato, a família e a comunidade. Encontro o acolhimento dos mais vulneráveis, a renovação da economia e da política, mas nesta matriz identitária dos vossos colégios, a dinâmica do projeto educativo com base numa cultura, com base em valores, e a liberdade. Comunidade que tem valores, é assim que olhamos para estas vossas escolas. E também é muito isso que acho que todo o sistema educativo deve perseguir. Cada comunidade escolar ser uma comunidade de cultura e de valores, porque sem esses valores claramente definidos não há rumo. Para terminar, última nota, nós em Portugal, nos últimos 50 anos, fizemos um caminho notável. Aliás, somos o país do mundo que mais evolução tem no sistema educativo. Hoje não estamos melhor, estamos muitíssimo melhor, não há comparação possível. E é um sucesso de todos. Este é um sucesso de todos os que estiveram na educação durante estes últimos 50 anos.
de todos os governos, de todas as entidades que participaram neste processo. Nós hoje temos praticamente todas as crianças e todos os jovens na escola. Isso é uma revolução civilizacional e temos nós, todos aqueles que têm a oportunidade de falar em fóruns como estes, de pôr sempre esta tónica no sucesso que é o sistema educativo e o sistema educativo como um todo, privado, público. Não podemos desistir de dizer isto todos os dias, porque as imagens que vão passando são sempre negativas e não dão relevo ao enorme sucesso do trabalho de todos. Nós que estamos na educação temos que ter um mote, acho, e eu todos os dias, já te partilhei isto com alguns de vocês, todos os dias o mote que eu tenho é da Carta aos Romanos, do São Paulo: não vos conformeis com este mundo. Acho que é isso que nós, educadores, temos todos os dias de manhã que pensar, temos que nos inspirar neste mote, temos que ganhar energia com ele e nunca desistir de transformar o mundo, de criar um mundo melhor, como disse o Kant, um mundo melhor que é possível amanhã. Muito obrigado, foi uma honra muito grande estar aqui convosco. A encerrar este belíssimo congresso, cumprimento os nossos convidados que entretanto chegaram e gostaria de encerrar com 3 mensagens ou 3 palavras. A primeira, naturalmente, de profundo agradecimento, congratulação, felicitação a todos vós participantes, aos organizadores, às pessoas todas envolvidas na organização, estão todos de parabéns. Também parabéns e agradecimento especial às pessoas que aqui vieram a este palco a enriquecer-nos com as suas comunicações e as suas partilhas. Muito obrigado a todos. Todos tornaram possível um congresso tão rico. A segunda palavra é uma palavra, se me permitem, de desafio. E um desafio muito simples e direto, que é este. Este foi o 2º Congresso Nacional da Escola Católica. O primeiro foi há 20 anos. E o desafio é muito simples. Não vamos esperar outros 20 anos para o próximo Congresso. O meu desafio é que, num prazo razoável, com certeza 4, 5 anos, possamos reencontrar-nos novamente para celebrarmos o caminho realizado. Acerca desse caminho, eu gostava de deixar trabalho para casa. Já que estamos no âmbito de escola, há algum trabalho a fazer para casa. Eu trazia algumas questões para apresentar no início deste congresso, vou apresentá-las no fim, não é preciso escreverem, não é nenhum teste. Daqui a 5 anos, no próximo congresso, conversamos se estas questões, para além do tema deste congresso muito rico, são questões que, enquanto na qualidade de Presidente da Comissão, me preocupam e queria partilhar convosco, porque a palavra é inútil quando não é partilhada. Quero partilhar convosco estas inquietações e estas preocupações. É o trabalho de casa para os próximos 5 anos. Em primeiro lugar, em forma de perguntas. O evidenciar da identidade católica, foi o tema deste congresso, a identidade, tem sido preocupação de muitas escolas. Como poderá ser alargada e concretizada esta preocupação? Uma segunda questão, após aquele período difícil do final dos contratos de associação de alguns colégios, alguma turbulência, as escolas católicas tomaram todas as medidas para a sua sustentabilidade futura. É um tema que nos preocupa. Em terceiro lugar, trabalho de casa, numa altura em que as congregações religiosas e as dioceses se confrontam com carência de vocações, estão a ser preparados leigos para assumirem a liderança das escolas católicas, tema importante a não esquecer. Outras questões que certamente também me parecem importantes. Quarta, de que forma está a ser equacionada a questão da necessidade de professores nas várias áreas, para não passarmos pela dificuldade que passa o ensino, a escola pública, de dificuldade de professores. Já agora,
nós, SNEC, nós, Comissão, estamos a investir na preparação de professores de Educação Moral e Religiosa Católica. Um tema que também deve ser de trabalho de casa para os próximos anos. Em quinto lugar, como pode a Escola Católica responder em termos educativos aos desafios que aqui foram também tratados, num dos temas, das novas tecnologias, da inteligência artificial e outras novas questões de cariz antropológico e ético. Como tratar essas questões? Sexto, sendo uma escola livre e aberta à criatividade, outro tema importante que aqui também referido, como conciliar na Escola Católica qualidade de ensino, de que nunca podemos prescindir, princípios éticos e educativos básicos, que nunca podemos prescindir, e inovação pedagógica. Há um âmbito de espaço para a inovação pedagógica. Como conciliar tudo isso? Sétimo, como garantir uma formação integral e de qualidade aos nossos alunos? Que espaço e que formas podem ajudar à educação cristã dos nossos alunos? Concretamente, por exemplo, qual o espaço para a educação moral e religiosa católica nas escolas católicas? Tem havido um grande esforço na escola pública, nas escolas católicas. Naturalmente que a educação moral e religiosa deve ter um lugar ainda mais importante. Aliás, nós temos, a nível nacional, ótimos subsídios, ótimos manuais, que também podem e devem ser usados nas escolas católicas. Oitavo, que modalidades concretas podem favorecer uma mais efetiva cooperação das escolas católicas entre si? Há muito a fazer e a caminhar também neste sentido. Nono, como aprofundar a relação com a Igreja aos vários níveis, nacional, diocesano e também local, para que a Escola Católica seja uma presença eclesial mais efetiva. Reforçar o laço das escolas com a comunidade cristã no seu todo. E por último, já são muitas perguntas, não é? Isto é um trabalho de casa muito intenso. Que estratégias implementar para um diálogo mais frutífero com o Estado? É também um tema importante. E a presença dos nossos convidados é um ótimo sinal, um ótimo indicador. Trabalho de casa, esperemos para um congresso que não demore tantos anos. Finalmente, terminaria com um apelo. Depois dos agradecimentos, depois do desafio com o trabalho de casa, um apelo final, que vão ser dois. Estamos quase no encerramento da Semana Nacional de Educação Cristã, para quem não se tenha apercebido, não é? Esta semana é a Semana Nacional de Educação Cristã, com o título que podemos levar no pensamento e na memória, Construtores do Futuro como Peregrinos da Esperança. Que possamos sair daqui, é o meu apelo, conscientes da nossa missão enquanto construtores de futuro, o que quer dizer peregrinos da esperança. Vamos ter um ano jubilar, a partir de dezembro, peregrinar na esperança. Levemos esperança, eu saio daqui já agora com muita confiança e com muita esperança, porque temos gente muito boa, muito qualificada, muito disponível, muito comprometida com este projeto essencial da Igreja, que é a Escola Católica. Apelo final. Agora um pedidozinho extra para alguém que não tenha recebido. Há pouco tempo o Papa Francisco escreveu um texto a sugerir, a pedir às escolas e universidades católicas para fomentar mais a literatura, a importância da literatura na formação. Leram esse texto? Leram esse texto? Pelos vistos, não. Então, ele pediu aos bispos para intercederem junto dos educadores para fomentar nas novas gerações mais leitura. Senão, podemos correr o risco de ter a geração mais bem formada. Uma vez ouvi uma pessoa formada dizer assim: eu nunca li um livro. Como é que se pode andar tantos anos no sistema de ensino e nunca ler um livro? Portanto, o Papa Francisco, que foi professor de literatura, pede-nos a todos nós, escolas católicas, façamos alguma coisa para fomentar a leitura nos nossos alunos. É um pedido do Papa, já agora. E, portanto, transmito e partilho também com vocês. Muito obrigado. Pela minha parte, foi um gosto estar convosco e, como disse no primeiro dia, a Comissão está sempre disponível para vos acompanhar e para vos ajudar. Muito obrigado e parabéns.
Sí, pedirme de dirigir un breve momento de oração e antes de fazer esta oração desejava, como representante do Papa aqui em Portugal, de manifestar vivo aprecio e agradecimento por vosso trabalho tão importante, tão precioso, muitas vezes tão sacrificado, com o desejo de fazer sempre mais, sempre melhor. E como representante sempre del Papa, que sabe é o Santo Padre, é o padre da grande família de Deus que é a Igreja, um pai, uma mãe se preocupa dos filhos que estão bem, que têm uma boa escola, mas se preocupa também de todos os outros que não têm as mesmas possibilidades. Ouvimos falar testemunho deste sacerdote da Ucrânia e sabemos que no mundo, hoje estava em um encontro, há 120 lugares onde há guerras no mundo. Então, um desafio, talvez outra tarefa, é invitar os jovens em vossas casas de educação, colégios, a estar sempre abertos ao mundo e abertos, sobretudo, a outros jovens, outros meninos que não têm o privilégio, a graça, a possibilidade de estudar como eles têm. Há muitos no mundo. Então, uma das coisas mais importantes que deveria aprender, sobretudo na escola católica, é este espírito de comunhão, de empatia, de solidariedade com outros meninos que não têm o mesmo privilégio de poder estudar e formar-se. Este é espírito católico, estar aberto a todo mundo, sobretudo os que mais necessitam. Essa é uma tarefa, um desafio. Esta também é uma das intenções que vamos a pôr neste momento de oração conclusiva.